Questão 127 vai dizer o seguinte aqui pra gente, ó. Toxicidade do cianeto. Esse bloqueio aumenta a concentração celular do quê? A produção de ATP depende do gradiente de prótons gerado pela cadeia respiratória. Nesse reações, os elétrons provenientes da oxidação do NAD em NAD+, então ele está dizendo já que o NAD ele é oxidado, então basicamente o NAD+, é a forma oxidada, tá? Oxidada, e o NADH é a forma reduzida, beleza? É a forma reduzida. Claro que você percebe que é oxidada porque aumentou o NOx, aumentou ali, tem um mais, né? Desprendeu o hidrogênio, ele é a forma oxidada. Beleza, percorre a cadeia até chegar no citocromo, C-oxidase, reduzindo Fe3+, a Fe2+. Então a função do citocromo é reduzir ali o ferro. O oxigênio atua como aceptor final de elétrons, né? Então o oxigênio, ele vai ser um aceptor final aqui de elétrons, a gente precisa dele. Quando as células são expostas ao cianeto, ele se liga ao sítio do Fe3+, da citocromo C-oxidase, impedindo sua conversão. Então ele impede o quê? Ele impede esse processo aqui, né? Então, quando a gente coloca aqui o cianeto, tá? O cianeto, ele vai impedir a conversão da Fe2+ em Fe3+. Por que isso é perigoso? O cianeto, ele é liberado na queima, lembra lá da Boate Kiss, tá? Na Boate Kiss. Lembra da Guerra Mundial, né? Um gás utilizado na Guerra Mundial também, beleza? Que basicamente ele causava a morte por um processo de asfixia mesmo, assim, sabe? Você vai perdendo a energia celular, né? Você bloqueia a energia celular, ou seja, reduz a ATP, tá? Reduz a ATP, causa morte celular. A pessoa morre mesmo, obstrui a cadeia de elétrons, né? Ele quebra aqui a cadeia de elétrons, ele vai causar um encavalamento dos elétrons. Como assim um encavalamento dos elétrons? Deixa eu te explicar com outro desenho, que esse desenho aqui é péssimo, tá? Nós temos aqui, basicamente, o meio extracelular, beleza? E o meio intracelular. Eu quero que você entenda o seguinte, para você não errar no domingo essa questão que vai cair, tá? Olha só, eu tenho um processo de glicólise. No processo de glicólise, eu tenho lá, basicamente, 6 carbonos, né? Então, a quebra da glicose, com 6 carbonos, ela vai se quebrando e tudo mais, vai chegar lá no piruvato, tá? Vai formar lá 3 carbonos, formando aqui o que a gente chama de piruvato. Seguimos pro ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, nós temos o piruvato, tá? E nesse processo aqui, vai entrar ali algumas enzimas também que vão participar, tá? Mas o que é importante aqui dentro do ciclo de Krebs é que a gente tem todo um ciclo, tá? Que produz NADH e FADH. Basicamente, todo o ciclo de Krebs é um mecanismo que produz o mínimo de ATP, mas produz sempre NADH pra gente. Esse NADH é um carrinho que carrega hidrogênio. Esse hidrogênio é muito importante, porque no ciclo de Krebs, ele vai se juntando com 2 aqui, vai formar o ácido oxalacético, aqui vai fazendo todo um ciclo, ou seja, vai formando aqui NADH, tá? Vai formando ali NADH, vai formando vários NADH. A quantidade de ATP formada aqui é desprezível, tá? O que importa é a quantidade de NADH que eu formo. Por que o NADH? Quando a gente chega aqui, basicamente, tá? Nesse processo final, que é na cadeia de elétrons final, eu vou ter uma série de proteínas. Eu vou ter aqui o sistema 1, eu vou ter aqui um sistema 2, tá? Eu tenho aqui um sistema 3, eu tenho aqui um tal de sistema 4, e aqui eu tenho basicamente o que a gente chama de ATP sintase, que funciona como uma proteína, beleza? E aqui ainda tenho o nosso famoso, aqui nesse processo, né? Nós temos ainda ali o nosso famoso citocromo, tá? O nosso C aqui, né? Olha lá, citocromo C-oxidase. Então aqui está o nosso famoso citocromo C-oxidase. O que vai acontecer? O NAD chega aqui, carregando esse hidrogênio. Quando ele chega aqui, ele fala, tchau, hidrogênio. E quando ele libera o hidrogênio, esse hidrogênio, ele sai aqui. Quando esse hidrogênio sai aqui, ele sai e perde também o seu elétron. Quando rompe essa ligação do NAD com o hidrogênio, sai o H+, ele fica positivo porque ele acabou de perder um elétron. Só que ele quer esse elétron de novo, Só que esse elétron, ele fala, tô fora, e ele vem aqui, ó, ele entra aqui dentro do fotossistema. O H+, ele fala assim, pera, o meu elétron foi embora, eu quero o meu elétron. E aí ele fala, eu vou atrás do meu elétron, eu quero me estabilizar, eu preciso do meu elétron para me estabilizar, rompeu a ligação, o meu elétron fugiu de mim, eu quero ele de novo. E aí o H+, ele entra aqui correndo para tentar pegar. Isso aqui é uma proteína. Essa proteína, ela tem tipo um cano que conecta o meio intra com o meio extracelular. Quando o H+ tenta vir aqui pegar esse elétron, basicamente o que essa proteína faz é pegar esse elétron e jogar para o próximo fotossistema. Ela joga o elétron para esse 2. E o hidrogênio, Renato, ele é enganado e ele sai para fora. Foi para a rede, saiu para o meio extracelular. Tem outros hidrogênios aqui e falam, opa, o primeiro morreu,
Vamos buscar o segundo. Eu quero entrar. Atrás do elétron. Quando ele tenta, ele passa pelo cano e ele vai jogando para fora, para cá. E o elétron, Renato? Ele passa para cá. Vai para o citocromo. O citocromo passa para cá, para a última etapa. E aqui na última etapa tem que ter um aceptor final, que é o meu oxigênio. O oxigênio recebe o elétron final. Ele recebe esse receptor final, o oxigênio, que é muito eletronegativo, ele recebe esse elétron no final, e o hidrogênio não consegue capturar ali o elétron, e ele fica com um monte de hidrogênio aqui. Fica com um monte de hidrogênio aqui fora, no meio extracelular. Percebe que é tudo positivo e eles se repelem, eles não se gostam, eles querem elétrons, eles não querem positivos, tá? Eles não querem, eles estão cheios aqui. E aí surge a ATP sintase. A ATP sintase, basicamente, ela vai funcionar como uma turbina, transformando a energia cinética em uma energia na forma de calor ali, uma energia produtiva, no caso da ATP, que é a ATP sintase. Ela vai dizer para o hidrogênio, ora, eu tenho aqui um caninho para você voltar para dentro. Só que para você voltar para dentro, você vai voltar todo mundo junto. E eles falam, bora. Quando eles passam aqui, quando eles vão voltar para dentro, quando eles vão voltar para dentro da célula, que eles querem entrar de novo, tá? Eles giram a ATP sintase, ela gira. E essa energia cinética da ATP sintase produz os ATPs finais. Lá os 30 ATPs finais que a gente precisa. Os H+, eles voltam aqui para dentro, ansiosos por algum elétron, e eles encontram um oxigênio que tem 2 elétrons. E quando H+ junta com oxigênio que tem 2 elétrons, eles formam um composto chamado H2O2, que é um peróxido de hidrogênio, que é um composto tóxico, é um composto com radical livre. Esse oxigênio aqui, ele é tóxico. Bom, vai entrar uma organela chamada peróxido, tá? Peroxossomos. O peroxossomos, basicamente, a função dele é quebrar o peróxido de hidrogênio. Ele quebra em água, tá? E O2. Só o peróxido? Não. A vitamina C, a vitamina E também são antioxidantes. Elas também combatem esses radicais livres aqui que destroem as suas células. O envelhecimento é quando o peroxossomo e a vitamina C e a vitamina E não conseguem combater esses radicais livres, fazendo com que você envelheça, entendeu? Então o oxigênio basicamente é o causador da morte, porque o acúmulo de oxigênio, o acúmulo de radicais livres provoca a destruição do teu material genético e das células e provoca o envelhecimento. Então, todo esse sistema funciona da seguinte maneira. O elétron pulando de proteína em proteína até cair no oxigênio, tá? E o hidrogênio indo para fora. Só que quando entra o cianeto, ele simplesmente vem aqui e bloqueia o citocromo. E quando ele bloqueia aqui o citocromo, o elétron não consegue passar para o último fotossistema, ele não consegue passar para a última proteína, tá? Para a última proteína aqui de transporte. Se esse elétron não passa, esse elétron fica preso. Esse elétron fica preso. Se esse elétron fica preso, o que acontece aqui é que simplesmente o NAD, quando ele chega aqui e quer liberar o hidrogênio, ele não consegue, porque está encavalado de elétrons aqui, entendeu? Está encavalado de elétrons. Então o NAD não consegue liberar. Por quê? Porque o H+ vem aqui e fica pegando os elétrons aqui, e então o NAD fica se acumulando. O NAD fica se acumulando. Por quê? Ele não consegue liberar o H+, porque está encavalado de elétrons, porque foi travado o sistema. A cadeia de elétrons foi travada. Então, quando eu inibo o citocromo, é como se eu impedisse o final. Porque eu preciso desse final aqui, eu preciso desses elétrons sendo perdidos para voltar, tá? Para voltar o inicial, para voltar o NAD+, tá? Beleza? Conseguiram pegar? Agora, olha só. Esse desenho, muito difícil. Mas vamos entender. O bloqueio aumenta a concentração celular do quê? Não aumenta a concentração celular de ATP, diminui a concentração celular de ATP, porque eu vou ter menos hidrogênio no meio extracelular. O bloqueio aumenta a concentração de água, diminui a concentração de água, porque a água é um produto do peróxido de hidrogênio. Então, diminui. O bloqueio aumenta a concentração de dióxido de carbono? Não aumenta, porque dióxido de carbono participa somente do ciclo de Krebs. Não tem dióxido de carbono na fosforilação oxidativa. No ciclo de Krebs, eu tenho 3 piruvatos se juntando com 2, com mais 4 aqui, formando o ácido oxalacético, o ácido cítrico ali, né? Com 6 carbonos. 2 carbonos se juntam com mais 4, tá? Para eu perder um carbono, eu tenho que perder na forma de CO2.
E de 6 para voltar para 4, eu tenho que perder também 2 CO2. Ou seja, o CO2 ele vai sendo perdido lá no ciclo de Krebs. Se eu travar o NAD aqui, eu também não consigo produzir mais NAD no começo, porque a minha célula não vai conseguir trabalhar. Ela não vai ter NAD suficiente lá no início da glicose, tá? Quando a gente tem 6 carbonos e a gente faz o seguinte, eu venho aqui e eu divido em 1, 2, 3, mais um fosfato. 1, 2, 3, mais um fosfato. Eu gasto 2 ATP, eu fico com 2 ADP. Nesse processo, vem aqui quem? Vem aqui o NAD+, e retira e fica NADH. Só que tem um problema. Eu não tenho NAD+. Porque o NAD+, ele só é formado aqui. Nesse processo aqui da quebra, é que eu volto a formar o NAD+. Como não está acontecendo esse processo, eu não tenho NAD+, para tirar, tá, hidrogênio e criar o 1,6 bifosfato. Eu não tenho a capacidade de conectar fosfato aqui, porque eu não consigo retirar hidrogênio, tá? Então, com isso, fica aqui, ó, aumento do NADH. Se trocamos sem oxidade, chega a ser absurdo, né? Porque não vai aumentar a proteína, né? A proteína é uma só, a enzima é uma só. Beleza? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.